Para darmos início à transformação do Turbo, hoje entenderemos um pouco mais sobre o Turbo Drive, responsável pela navegação das páginas. Vamos entender os segredos que existem por trás dessa fantástica tecnologia, quais são as formas que você pode sobrescrever comportamentos ou otimizar o funcionamento, e a partir disso você conseguirá criar aplicações dinâmicas, funcionais e rápidas na navegação. O conteúdo que você está prestes a assistir faz parte do curso Dê um Turbo no seu projeto, presente na Academia do Ruby. Aqui no YouTube, você teve acesso às 3 primeiras aulas para que você pudesse entender as vantagens dessa tecnologia e dar início à construção de seus projetos Rails. Essa é a última parte da nossa saga. O Turbo Drive é parte do Hotwire dentro do componente que a gente chama de Turbo, que é um conjunto de várias estruturas. Com certeza, essa estrutura aqui de Turbo Drive ela é responsável pela navegação da aplicação, tornando-a dinâmica, funcional e que a gente possa trazer a aplicação com uma navegação mais rápida e otimizada. Afinal de contas, a gente não faz uma substituição completa das páginas a todo instante. O que a gente precisa imaginar é que o Turbo ele é responsável, no caso do Turbo Drive, por pegar a dinâmica de navegação e sobrescrever o body da aplicação, que é onde todo o conteúdo provavelmente vai estar alterado, e fazer um merge, uma junção daquilo que ele está recebendo do head com a estrutura já presente. Significa, por exemplo, que se você mudar o título da sua página, as tags meta, que geralmente descrevem imagens, descrições e estruturas que são muito específicas por página, essas estruturas serão totalmente subscrevidas utilizando Turbo Drive. Mas, ao mesmo tempo, os estilos e outras estruturas não serão alterados se você não está, de repente, passando outra informação, ela não precisa ser recarregada. Além disso, uma coisa que é importante a gente avaliar é que o Turbo Drive nada mais é do que aquela ideia de Turbo Links que existia anteriormente dentro das estruturas do Rails, lá pelas versões 4.2, 5 e tudo mais. Com a evolução, elas fizeram a fazer parte da estrutura chamada Turbo, e o Turbo nada mais é do que uma estrutura, como eu mencionei, que faz uma navegação transparente. Diferente de outras soluções que existem no mercado, o Turbo permite com que você consiga navegar entre as páginas e fazer essa substituição utilizando Ajax, que é a ideia de JavaScript e XML, esses arquivos de notação assíncronos. Essa estrutura, ela basicamente faz as substituições que eu mencionei e a partir desse momento ela navega como se fosse na mesma estrutura que você faria com uma página comum. Então ele vai incrementar, mudar a estrutura do histórico, ele vai alterar o título do navegador, ele vai fazer todas as modificações que são normais do processo. Essas modificações, elas existem e elas são de controle total da estrutura do Turbo Drive. Significa, por exemplo, que você não precisa passar nenhum parâmetro adicional. Se você estiver navegando dentro de uma aplicação que possui o Turbo, seja da sua própria aplicação ou até mesmo de outras que você estiver interagindo, ele vai automaticamente utilizar o Turbo, nesse processo Ajax, para fazer a conversão. Você pode sobrescrever esse comportamento, mas ele é um comportamento nativo. Você não precisa passar atributos adicionais, nenhum outro processo. Lembra? Rails é baseado em convenção, então o Turbo também é. Então se você está passando automaticamente um link, ele vai entender que esse link na aplicação também é um processo utilizando o Turbo. A grande vantagem de se utilizar o Turbo Drive é que você consegue fazer essa recarga parcial da página. Significa que aqueles estilos que, como eu mencionei, que já foram carregados, todas as estruturas de JavaScript, elas não serão sobrescritas. Você não vai precisar fazer uma nova requisição e obter novamente o arquivo, passando essa responsabilidade para o servidor. Muito pelo contrário, ele identificou que o arquivo é igual, ele não faz nenhum tipo de troca, ele mantém a estrutura. Todos os links que você passou, eles serão interceptados e vão funcionar como se você estivesse fazendo uma navegação padrão. Então ele vai funcionar histórico, vai funcionar processos de reload, o jeito que funcionaria. E aí uma das mágicas que existe dentro do Turbo Drive é que para tornar a experiência de carregamento mais satisfatória, ele pega algum cache que já existe dentro da navegação e ele exibe para o usuário assim que você clica no link. Se você de repente tem um link ali de uma página de homepage, você clica nele e aí nesse momento, enquanto ele obtém a página, carrega as informações, ele vai exibir uma informação que ele tem em cache para que depois ele carregue uma versão final.
Isso, por muitas vezes, vai garantir uma experiência para o usuário de parecer que é instantâneo, que eu cliquei e já abriu, e isso é legal, porque boa parte das pessoas elas desistem de utilizar a aplicação se de repente elas perceberem que está carregando muito tempo. Uma coisa que de repente pode acontecer se você estiver fazendo uma estrutura de navegação comum. Afinal, quando você clica no link, ele já começa o processo de substituição, às vezes deixando aquela página em branco e tudo mais. Obviamente, o Turbo Drive não elimina as possibilidades de otimização de carregamento que você vai precisar fazer na sua aplicação, mas torna o processo muito mais fluido e transparente do que aconteceria em outros projetos que você estivesse criando, como as estruturas dentro do PHP, .NET, até mesmo outros projetos em Ruby que não fazem uso dessa estrutura. Depois de falar sobre tudo isso, na documentação tem mais detalhes sobre esse processo. Então ele fala um pouquinho sobre as bases da navegação, que é um pouco do que eu mencionei para vocês, que faz a substituição dos itens. É interessante dizer, né, que existem basicamente dois tipos de visita. O chamado Application Visit, né, que é a visita de aplicação, que você pode fazer a Advance, ou seja, você avança e navega dentro da estrutura de uma nova página, ou você faz um Replace, considerando que você tem essa estrutura ali de que essa página que você está navegando, você troca ela pelo histórico, né? É um processo muito comum, geralmente, em gestão de históricos. Você pode passar quando você vai utilizar o Replace. No caso aqui em específico, não utilizaremos, mas é importante que você saiba que você pode substituir uma página por outra dentro do histórico, apenas fazendo uma sobrescrita dentro do link do Turbo. Uma outra forma é um Restoration. O Restoration nada mais é do que quando você, de repente, clica no botão de voltar. Você refaz aquela ação, você está voltando para uma página anterior. Então essas estruturas, elas existem. Você pode simplesmente clicar no link ou você pode fazer uma chamada de forma programática, que basicamente você faz dentro do seu JavaScript um turbo.visit. Se você, de repente, precisar criar um elemento onde você força a visita a uma página, utilize essa função dentro do seu JavaScript para garantir que você ainda continue utilizando o Turbo e você tenha todos os benefícios que você tem dentro da estrutura. No dia a dia, então, nada mais é do que você pegar um link e você fazer a chamada. Tá? Aqui, no caso, ele está passando um replace, então a gente pode simplesmente fazer esse processo de replace. E se a gente olhar um pouco no nosso projeto, quando eu clico aqui, por exemplo, em Dashboard, ele faz a carga e ele não cria nenhum outro tipo de elemento. A nossa função aqui nesse projeto, já que temos o device e toda a estrutura integrada, é simplesmente garantir que nós possamos criar a estrutura de logout funcional. Dentro do device, a estrutura de logout, por uma questão de segurança, ela funciona utilizando o método delete do HTTP. Então, para a gente conseguir fazer com que a remoção funcione da forma correta, nós precisamos garantir que esse método HTTP, que é delete, ele seja passado da forma correta e também com que a gente consiga chamar o turbo para que a gente consiga substituir os elementos adequados. Então, para garantir que essa implementação funcione corretamente, nós precisamos passar o elemento correto do turbo. No caso aqui no projeto, nós podemos utilizar de duas formas. Podemos utilizar um button to, que por padrão, pelo fato de ser um formulário, já vai utilizar o Turbo Drive, vai fazer a navegação correta, vai fazer todo o processo, ou no caso, nós podemos utilizar um link. Nesse caso de um link, nós fazemos então um link to, ou o A mesmo, como a gente está implementando. Aqui nós passaremos então a primeira opção de texto, que é sair. Passaremos a classe, né, que precisamos, que é um drop-down item. E passaremos o link aqui, né, entre essas opções, que no caso aqui é um Destroy User Session Path. A partir daqui, nós temos que fazer a implementação do processo do Turbo. Vamos dar uma olhada aqui na documentação, que ele descreve um pouco como a gente pode sobrescrever ações específicas. Eu quero fazer, por exemplo, uma requisição utilizando o método de delete. Então, perform visits with a different method. Por padrão, todo link utiliza get, como você sabe. Isso não é um processo que você precisa sobrescrever, o Turbo vai funcionar corretamente, mas no caso aqui, como nós precisamos fazer uma remoção, ele precisa ser passado. Então, a gente passa um data turbo methods delete. Como estamos utilizando uma estrutura do Rails, né, um helper do Rails, então nós fazemos um data, e aqui a gente faz assim, turbo methods delete. A partir desse momento, nós temos um link que tem que ser plenamente funcional. E aqui nós podemos clicar em sair. A partir desse momento, a gente tem o processo funcional. Ele fez a substituição do conteúdo que a gente vai avaliar. Vou deixar até, inclusive, aqui aberto para que a gente entenda o que está mudando nessa estrutura. Ele faz um recarregamento do meta. Então, esse token, que é uma medida de segurança do Rails,
também vai ser substituído. Você não precisa se preocupar. Mas se você de repente colocou algum estilo, uma estrutura personalizada na página, você tem que só se atentar porque talvez aquela informação ela não seja removida. Lembra que ele faz um merge de informações. Ele pega o que já existe e substitui o que é necessário. Então, se já existe uma informação que não é mais utilizada, provavelmente aquele estilo vai afetar. Nesse caso, opte por utilizar estruturas muito específicas, que você passe uma classe, elementos específicos da página, ou você pode, inclusive, separar isso dentro de um estilo do CSS, um JavaScript, uma estrutura muito específica para a página. E a partir do momento que a gente apertar o botão de login, vocês vão perceber que ele fez um elemento aqui de sobrescrita, né? Então ele sobrescreveu o body que a gente tem aqui, mas as outras informações elas mantêm. Se eu clicar, por exemplo, para navegar e eu clicar aqui para obter, ele vai trocar o meta, ele dá uma piscadinha, é bem rápido e sutil, mas aqui a gente consegue perceber o que ele sobrescreve. O título, ele não está trocando, porque a gente não fez uma mudança do título. Mas se a gente fizesse algum tipo de mudança, ele estaria funcional. Aqui no nosso link que a gente tem para a página inicial, é importante mencionar que a gente não fez nenhum tipo de sobrescrita. Tá? Se a gente olhar aqui, é basicamente um link to comum, funciona até mesmo com o link comum do navegador, né? Do HTML. Afinal, a estrutura que a gente está verificando, ela, apesar de ser dentro do guarda-chuva do Turbo, ela tem uma estrutura de front-end do JavaScript responsável por isso. E sim, você conseguiria aplicar em tese em qualquer projeto, mesmo que não utilizasse Rails. O que a gente precisa ter em mente? Que dentro da estrutura do portal, nós temos várias partes aqui que a gente vai descrever um pouco mais no decorrer do curso, mas principalmente que nós temos os tipos, tá? O imóvel ele pode ser uma casa, um sobrado, um terreno ou lote, um apartamento ou uma casa de condomínio. E essas informações elas são textuais. De repente a gente pode dizer que é sobreloja, outras informações que não estão aqui contidas. Então, para garantir que isso funcione corretamente, pensei em transformar isso num CRUD e aí a gente, claro, cadastra opções padrões, mas depois a gente consegue gerenciar isso no decorrer do nosso projeto. Então a gente vai fazer um Rails Gmodel colocando property type. E nesse property type nós vamos fazer então um name string. Aqui eu vou dizer também que é, sei lá, até 50, para que a gente consiga fazer uma validação e aí eu consiga explicar alguns outros conceitos para vocês. E a partir dessa criação do model, nós podemos gerar um controller para poder fazer o CRUD. Nesse caso aqui, como estamos criando um portal, eu vou garantir que o processo que estamos vendo, ele esteja dentro de um namespace. Tá? Esse é um assunto que talvez você não esteja necessariamente acostumado, mas aqui você vai entender um pouco mais. Então, vou fazer um Rails gcontroller. Aqui nós vamos fazer um admin barra property types. Como é controller, sempre no plural, porque assim funciona com base na convenção. Se estamos declarando um namespace, o que nós precisamos fazer aqui nas nossas rotas é criar uma estrutura de namespace, chamada de admin, que é o namespace do nosso controller. O namespace nada mais é do que um módulo, tá? Se a gente for pensar dentro da estrutura do Rails, né? E aqui eu declaro o nosso resource. Resources, né? Porque é sempre mais de um. Properties, property types. E é esse o padrão. No caso aqui, nós não teremos um show, temos apenas uma listagem e todas as outras ações. Então faço um except show. A partir daqui, vamos revisitar a migration para ter certeza que a gente não precisa alterar nada. E aí, no caso aqui, vamos fazer um null false, porque a informação, para ser salva, sempre vai precisar ter algum valor. Para não precisarmos ficar sobrescrevendo toda vez views e tudo mais, criar títulos e etc., eu vou criar algumas heranças. Eu vou criar um outro controller que se chama base dentro do admin, ele não vai ter rota, mas assim a gente consegue fazer uma herança das views e utilizar apenas os partials necessários. Aqui no controller de base, vamos definir a autenticação para que todos os controllers que utilizam a estrutura de admin sejam autenticados. Eu particularmente gosto de fazer uma alteração aqui na sintaxe, deixando o admin explicitamente como um módulo e a gente tira isso da denominação. Toma cuidado com o módulo que você vai criar para não dar conflito com nenhuma outra classe do seu sistema. Se te der conflito, você vai ter um problema. Então vamos fazer um before action e passar o authenticate user. Sim, já estamos com o device instalado, configurado e vocês viram que a view também já está personalizada. A partir desse processo, nós temos então
um controller implementado já com a herança. E aqui nós vamos criar, então, as informações que nós queremos. Então aqui eu vou colocar um property types e eu vou fazer uma ordenação pelo name. Assim, nosso index já vai obter as informações. E vamos criar os outros métodos, assim como a gente faz em qualquer CRUD do Rails. Agora que nós temos a rota criada, nós podemos simplesmente acessar Property, Types, e aí a gente tem uma renderização que ainda está vazia, mas vamos implementar então as informações. A partir disso, o nosso interesse principal é no formulário, porque dentro do formulário, criando a estrutura básica, nós conseguimos fazer uma verificação de como o Turbo Drive vai funcionar nesse caso. Então eu estou criando aqui um partial chamado form, onde vamos utilizar aqui no base, e a gente só implementa o form, porque não faz sentido a gente ter que ficar recriando a mesma coisa toda hora. E um detalhe que é importante observar é que, como nós estamos utilizando um namespace, você pode simplesmente passar o nome do seu namespace primeiro, que é admin, e depois o seu objeto. Você não precisa declarar manualmente qualquer processo. Assim o Rails vai entender que isso é namespace e gerar corretamente a sua rota. Então nós temos um formulário aqui que está implementado, só que a gente precisa colocar isso dentro do grid. Vamos fazer isso já. Provavelmente o layout parecido que vocês vão ter é algo parecido com isso aqui. Agora, se nós quisermos criar uma validação para isso, atualmente nós não temos a validação no model, então nós vamos colocar. E aí, caso passar, ele pelo menos não quebra o banco diretamente. Feita essa implementação, se a gente atualizar aqui, a gente vai ter já um asterisco, que a gente pode depois fazer um ajustezinho visual. Mas se eu clicar aqui em Property para salvar, ele já vai fazer a validação. E aí, qual que é a mágica por trás disso? Como que ele consegue implementar isso utilizando o Turbo, né? Se a gente vier aqui, por exemplo, na questão do formulário, vocês vão perceber ó, que ele faz uma sobrescrita aqui do processo. Para isso funcionar corretamente, para ele fazer essa sobrescrita, ele simplesmente faz o seguinte. Eu venho aqui no processo e eu digo que quando ele houver um erro de validação, por exemplo, isso vale para o update também, mas vamos falar especificamente do create, que é o seguinte. Se você fizer um property.save, ele vai redirecionar se ele salvar. Se ele não salvar, ele vai renderizar novamente o new e vai dar um status de unprocessable entity. É muito importante que você mantenha isso aqui. Se você não retornar um status que é considerado um erro, ele vai entender que nada aconteceu e ele não vai substituir o conteúdo da sua página. Afinal de contas, é a mesma página com o formulário, que é praticamente igual. Então, faça isso para que funcione corretamente, porque você está acessando a mesma página. Mas isso é um dos recursos fantásticos do Turbo Drive. Quando eu digito aqui, por exemplo, apartamento, ele vai redirecionar. Redirecionando, ele continua aplicando a mesma regra do Turbo Drive. Você pode finalizar a criação do seu CRUD, criando os outros elementos, cards, estruturas que eu vou fazer, inclusive, e deixar disponibilizado para você aqui embaixo o link do nosso repositório. Então eu espero que você tenha entendido como funciona essa estrutura e que você possa, inclusive, se aprofundar na estrutura do Turbo e ver esse conteúdo. Se você se interessou em saber um pouco mais sobre como funciona a Academia do Ruby e encontrar as próximas aulas do nosso curso, clica no link abaixo, onde você vai ter mais acesso às informações. Até mais!